Irmãos, quando o sacerdote eleva a Eucaristia, você já sentiu o coração pulsar com um chamado divino que pode mudar sua vida para sempre? Irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, minha amada família em Cristo, enquanto estou diante de vocês, como vosso Pai espiritual, o indigno sucessor de São Pedro, minha alma arde com o fogo do Espírito Santo, chamando-me a guiá-los ao coração do mistério mais sagrado da nossa fé. Vocês não estão aqui por acaso. O próprio Senhor os convocou, cada um pelo nome, para ouvir estas palavras. Já se perguntaram o que realmente acontece naquele momento sagrado em que o sacerdote eleva a Eucaristia? É um instante fugaz, quase silencioso, mas carregado de eternidade. O céu toca a terra, e o altar torna-se um novo calvário. Mas muitos, desatentos, permanecem em silêncio, distraídos, sem perceber que naquele exato segundo, uma porta se abre entre os mundos visível e invisível. Antes de começarmos, escreva 1 nos comentários se ama a Eucaristia e inscreva-se para mais. Não perca o final surpreendente. Com todo o amor de um pai, eu os convoco a despertar seus corações, a deixar de lado o sono da rotina e a viver a missa como um encontro divino que transforma sua própria existência. Hoje, unam-se a mim numa profunda reflexão sobre esse momento maravilhoso. A partir da minha experiência pastoral, digo-lhes especificamente o que seus corações sentirão. Vocês atenderão a este chamado, meus filhos, para encontrar o Deus vivo que os contempla a partir da hóstia elevada, desejando seu amor? Antes de embarcarmos nesta jornada sagrada, convido-os a se unirem a mim num ato simples, porém poderoso, de fé, que nos entrelaça como uma família global sob o Cristo Eucarístico. Façam uma pausa agora e escrevam nos comentários abaixo seu nome e o lugar de onde ouvem estas palavras. Sua vila, sua cidade, seu cantinho da criação de Deus. Em seguida, adicionem esta promessa sincera: Jesus, aprofunde minha fé. Como proclama Isaías 43, versículo 1. Assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, pois eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Suas palavras oferecidas com fé ressoarão nos tribunais do céu, unindo-se a inúmeras almas que anseiam viver a Eucaristia com fervor. Compartilhem esta mensagem hoje com uma pessoa, um amigo, um vizinho, alguém cuja fé vacila. Que seu testemunho seja uma centelha que acenda um fogo de devoção pelo mundo. Agora, avancemos para o mistério. Meus amados, a Eucaristia é o coração pulsante da nossa vida cristã. O dom do próprio Cristo, oferecido por nossa salvação e pela redenção do mundo. Dentro da tapeçaria da missa, há um momento tão luminoso que brilha como um farol da eternidade. A elevação da hóstia consagrada. Quando o sacerdote eleva a Eucaristia, ele não realiza um simples gesto. Ele ergue o próprio Filho de Deus, presente entre nós. Como afirma João 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, pela vida do mundo. Naquele instante, o altar transforma-se em Gólgota. A igreja torna-se o cenáculo, e sua alma está diante do Senhor crucificado, ressuscitado e glorificado. Curtiu? Deixe um like, comente fé e inscreva-se. Uma revelação incrível espera você no final do vídeo. Vocês já se detiveram nesse momento, sentindo o peso da eternidade pressionar seu coração? Ou, como tantos, deixaram-no passar, despercebido, com seus pensamentos à deriva nas marés das preocupações diárias, seu espírito adormecido pela familiaridade da liturgia? Confesso que até eu, em minha fragilidade humana, conheci momentos em que a distração ofuscou minha visão. No entanto, a misericórdia do Senhor é ilimitada, oferecendo cada missa
como uma nova oportunidade para contemplá-lo com os olhos da fé, como convida o Salmo 34, versículo 8. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Desejo compartilhar uma história que se gravou em meu coração, um testemunho do poder transformador de uma alma desperta na elevação. Há anos, enquanto visitava uma pequena paróquia nas colinas da Úmbria, conheci Teresa, uma viúva cujo rosto carregava as marcas do sofrimento, mas brilhava com uma esperança serena. Ela falou de sua filha Maria, que havia se afastado da fé, enredada pelas promessas passageiras de um mundo secular. Teresa não discutiu, nem desesperou. Em vez disso, confiou sua filha ao Cristo Eucarístico. Cada domingo, quando o sacerdote elevava a hóstia, ela segurava seu terço desgastado e sussurrava: Senhor, traga minha filha de volta ao teu coração. Por 2 anos, ela ofereceu essa oração, às vezes com lágrimas, às vezes com confiança inabalável. Num domingo, ao abrir os olhos após sua súplica, Maria sentou-se ao seu lado no banco, seu coração suavizado por uma graça que ela ainda não podia nomear. Hoje, Maria serve como catequista, guiando outros à Eucaristia. Isso, meus filhos, como assegura Mateus 17, versículo 20, em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Voltemos agora nossos corações ao primeiro movimento da alma, nesse momento sagrado, a adoração. Quando o sacerdote eleva a hóstia, vocês estão diante do Rei dos Reis. Como proclama Apocalipse 5, versículo 12, digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Adoração não é apenas uma inclinação da cabeça, um reflexo nascido do hábito, é a entrega de todo o seu ser em reverência e amor. O Salmo 95, versículo 6, nos convida: Vinde, adoremos e prostremo-nos, dobremos os joelhos perante o Senhor, nosso Criador. Fixem o olhar da alma na hóstia, que, embora pareça pão humilde, não é nada menos que o próprio Deus descido para habitar entre nós. Que toda preocupação, toda distração se cale e permitam que seu coração proclame: Tu és meu Deus, e eu sou teu. Esse ato de adoração é um fogo purificador, uma luz que atravessa as trevas, enchendo-os de uma paz que o mundo não pode oferecer, como promete João 16, versículo 33. Eu vos disse isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Vamos lá? Comente Eucaristia e inscreva-se no canal. Fique até o fim para um momento que vai tocar seu coração. Considerem São Francisco de Assis, que ao adorar a Eucaristia, foi transformado num vaso de amor divino. Sua vida foi um hino de louvor. A adoração alinha sua alma com os ritmos do céu, preparando-os para o próximo movimento. O segundo movimento da alma é a oferta de si mesmo, uma resposta ao dom total de Cristo que nada retém. No altar, Jesus se oferece completamente ao Pai, como confirma Hebreus 10, versículo 12. Cristo, oferecendo pelo pecado um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus. O que então vocês trazem a essa troca sagrada? Lucas 21, versículo 4, fala da viúva que deu tudo o que tinha, e seu presente foi precioso aos olhos de Deus. Venham ao altar com suas alegrias e tristezas, seus triunfos e fracassos, suas esperanças e temores. Talvez carreguem um fardo pesado demais para palavras, um filho que se afastou da fé, um casamento provado por dificuldades, uma dor oculta do mundo. Ofereçam-no como é, sem fingimento, dizendo: Senhor, entrego-te minha dor, meus sonhos, meu tudo. Toma minha fragilidade e faze-a inteira. Reflitam sobre Maria.
que ofereceu seu filho ao pé da cruz, seu coração transpassado, mas firme. Sua oferta, por menor que pareça, torna-se imensa quando unida ao sacrifício perfeito de Cristo, subindo como um incenso suave ao trono do Pai. Esse ato transforma vocês de espectadores em participantes da missa, aprofundando sua comunhão com o divino. Com a adoração e a oferta como fundamento, aproximamo-nos do terceiro movimento, a petição, um grito de confiança no coração de Cristo que é elevado. João 16, versículo 4, nos encoraja. Não pedistes nada em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Naquele momento de elevação, quando o coração de Cristo está completamente aberto, falem-lhe de suas necessidades mais profundas, por sua família, sua saúde, a paz de um mundo fragmentado ou aqueles que se desviaram da fé. Orem pelos esmagados, por cruzes pesadas, pelos solitários, pelos sofredores, pelos esquecidos, mas sempre concluam com a oração de nosso Salvador no Getsêmani. Senhor, seja feita a tua vontade. Provérbios 3, versículo 5, nos exorta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies na tua prudência. Considerem a mulher cananeia em Mateus 15, versículo 28, cuja fé persistente conquistou a cura de sua filha. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como desejas. Suas petições, oferecidas com confiança, ascendem ao coração do Pai, amplificadas pelo poder do sacrifício eucarístico. Se a Eucaristia mexe com você, comente e clique no sininho. Um segredo especial te espera no final. Esses 3 movimentos, adoração, oferta, petição, formam uma dança sagrada, um ritmo que alinha sua alma com o pulsar do coração de Cristo. No entanto, o inimigo de nossas almas busca interromper essa dança, tentando-nos com distração, apatia ou dúvida. Quantas vezes vocês se sentaram no banco, com a mente acelerada pelas tarefas do dia, os olhos no relógio, o coração adormecido, para o milagre diante de vocês? Eu também conheci essa luta, a tendência humana de deixar o extraordinário tornar-se comum. Mas ouçam isto: Deus não conta nossas falhas. Ele oferece cada missa como um novo começo. Isaías 43, versículo 19, declara: Eis que faço uma coisa nova. Já está brotando, não a percebeis? Vou abrir um caminho no deserto, rios na estepe. Resolvam hoje a deixar de lado a distração, fixar o olhar na hóstia elevada e permitir que sua alma clame: Meu Senhor e meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu te amo. Peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Essa oração, transmitida pelos santos e querida pela Igreja, não é uma mera fórmula, mas uma chama que atravessa os céus. É uma súplica por aqueles que endureceram seus corações, uma ponte entre sua alma e o Cristo Eucarístico. Após dizer essas palavras, adicionem suas próprias intenções. Talvez carreguem uma dor pesada demais para palavras, uma esperança frágil demais para expressar. Digam a Ele: Senhor, confio a Ti, meu filho, que perdeu o caminho. Ofereço-te esta doença que me consome. Suplico por minha família, pela paz em meu lar. Naquele segundo sagrado, não há distância entre vocês e o trono da graça. Hebreus 4, versículo 16, nos convida: Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para recebermos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Imaginem por um momento a glória cósmica da elevação, uma janela para a eternidade, onde os anjos se curvam em reverência silenciosa, os santos elevam suas vozes em louvor e o Pai contempla seu Filho elevado em amor. Se vocês pudessem vislumbrar essa realidade, mesmo por um instante, seu coração nunca esfriaria. Imaginem-se ao lado de Maria, ao pé da cruz,
seus olhos fixos em Jesus, como descreve João 19, versículo 25. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Que cada elevação seja seu momento de estar com ela, de oferecer seu coração àquele que deu tudo. A Eucaristia é seu fogo, acendendo sua fé, sua âncora, mantendo-os firmes nas tempestades da vida, sua luz, guiando-os para as praias eternas. Mas como sustentar esse fervor num mundo que nos puxa em todas as direções? Primeiro, preparem seu coração antes da missa. Ao entrar na igreja, deixem o mundo para trás. Ajoelhem-se diante do tabernáculo, segurem seu terço e rezem uma dezena, pedindo ao Espírito Santo que abra seus olhos para o mistério. Segundo, envolvam seus sentidos durante a elevação. Fixem o olhar na hóstia. Deixem o silêncio envolvê-los. Sintam o peso da presença de Deus. Terceiro, tornem a missa pessoal. Ofereçam cada elevação por uma intenção específica, um ente querido, uma luta, uma causa próxima ao seu coração. Quarto, levem a Eucaristia para a sua vida. Que sua graça molde suas palavras, suas ações, seu amor pelos outros, como exorta Colossenses 3, versículos 16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Tudo o que fizerdes, em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Antes de tudo, deixe um like. Comente Cristo vive e inscreva-se. O final deste vídeo vai te emocionar. Essas práticas, enraizadas na sabedoria da Igreja, transformam a missa de um ritual num encontro vivo. Os primeiros cristãos, que arriscavam o martírio para se reunir pela Eucaristia, oferecem um exemplo poderoso. Seu fervor envergonha nossas distrações, seu coragem é um chamado a reverenciar a hóstia. Num mundo de barulho e pressa, devemos ser intencionais. Criem um espaço sagrado em casa, um crucifixo, uma estátua de Maria, uma vela para ecoar a santidade da missa. Rezem todas as noites. Senhor, ajuda-me a viver a missa de amanhã com amor. Reflitam sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, cujo caminho pequeno encontrou o céu em pequenos atos de devoção eucarística. Sua vida ensina que cada elevação oferecida com amor é um passo rumo à santidade. Se tropeçarem, não desesperem. Lamentações 3, versículo 22, nos lembra: as misericórdias do Senhor não têm fim. Renovam-se cada manhã. Cada missa é um novo começo. Como declara 2 Coríntios 6, versículo 2. Eis agora o tempo favorável, eis agora o dia da salvação. Enfrentemos agora as tentações que roubam esse momento de nós. A distração é um ladrão, atraindo nossas mentes para preocupações mundanas. Lembro-me de um homem que assistia à missa semanalmente, mas admitiu que seu coração estava em outro lugar, seus pensamentos no trabalho e nas preocupações. Eu o incentivei a rezar uma elevação com foco, e ele mais tarde compartilhou: Santo Padre, vi Jesus pela primeira vez. A dúvida é outra armadilha, sussurrando questões sobre a presença real. João 6, versículo 68, ecoa o grito de Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Estudem o ensinamento do Catecismo sobre a Eucaristia para fortalecer sua fé. O isolamento é uma terceira tentação. Assistir à missa sozinho em espírito. Envolvam-se com sua comunidade. Juntem-se a um grupo paroquial. Compartilhem esta mensagem, como Hebreus 10, versículo 25, nos exorta: não abandonemos nossa assembleia, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Essas tentações, embora persistentes, não podem resistir à graça da Eucaristia quando a abordamos com intenção. Proponho uma peregrinação de 14 dias do coração, uma jornada para aprofundar sua devoção eucarística. Cada dia, assistam à missa, se possível,
ou unam-se espiritualmente ao sacrifício eucarístico. Pratiquem a adoração, a oferta e a petição durante a elevação, deixando cada movimento moldar sua alma. Mantenham um diário, anotando as graças recebidas, momentos de paz, força para enfrentar provações ou clareza em decisões. Compartilhem sua experiência nos comentários, escrevendo: Meu Senhor e meu Deus, eu te vi na Eucaristia. Suas palavras podem inspirar outra alma a despertar. Espalhem esta mensagem para um amigo, um familiar ou sua comunidade paroquial, acendendo a fé num mundo que esfriou. No primeiro dia, concentrem-se na adoração, imaginando a glória de Cristo enquanto a hóstia é elevada. No segundo dia, ofereçam um fardo específico, um medo, uma perda, uma esperança. No terceiro dia, peçam pela necessidade de outra pessoa, um amigo em dificuldade, uma nação dividida. No quarto dia, rezem contra a distração, permanecendo de pé ou ajoelhados com foco. No quinto dia, unam sua missa à Igreja Global, orando pelos crentes em todo o mundo. No sexto dia, agradeçam a Deus pelo dom da Eucaristia, recordando sua instituição na última ceia. No sétimo dia, renovem seu compromisso de viver eucaristicamente, como promete Efésios 3, versículo 17. Que Cristo habite, pela fé, em vossos corações. Os dias 8 a 14 repetem este ciclo, adicionando novas intenções, aprofundando suas reflexões e notando como sua alma se aproxima de Cristo. A chamada da Eucaristia se estende além do pessoal ao comunitário, instando-nos a construir um mundo enraizado no amor, na justiça e na paz. A elevação nos lembra do sacrifício de Cristo por todos, compelindo-nos a servir os pobres, defender os vulneráveis e curar divisões. Como ensina Mateus 25, versículo 40, em verdade vos digo, tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Num mundo marcado por conflitos, que a Eucaristia seja a sua paz, como Filipenses 4, versículo 7, guarda seu coração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Numa cultura obcecada por riquezas materiais, que seja seu verdadeiro tesouro, como Mateus 6, versículo 21, declara: Pois onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Numa era de desespero, que seja a sua esperança, como Romanos 15, versículo 13, transborda. Que o Deus da esperança vos cumule de toda a alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. A elevação é um chamado claro para transformar a sociedade, para ser as mãos e os pés de Cristo num mundo que anseia por seu amor. Quando o sacerdote eleva a hóstia consagrada durante a missa, sinto um arrepio que atravessa minha alma, como se o próprio céu se inclinasse para tocar a terra. Esse momento, tão breve e silencioso, carrega uma força que transcende o tempo e o espaço. Um convite para encontrar o Cristo vivo que se entrega por nós. Como brasileiro, criado numa cultura onde a fé católica pulsa nas festas de padroeiros, nas procissões e nas orações em família, a Eucaristia sempre foi mais do que um ritual para mim. É o coração da nossa identidade espiritual. Refletindo sobre as palavras inspiradas do Papa Leão XIV, que nos guia a pronunciar palavras de fé durante a elevação, percebo que esse ato não é apenas uma resposta litúrgica, mas uma ponte para transformar nossas vidas. O que dizer, então, quando a hóstia é elevada? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu te amo. Essas palavras, simples, mas profundas, tornaram-se um farol em minha jornada espiritual e quero compartilhar como elas moldaram meu coração e como podem guiar cada um de nós no dia a dia.
A primeira lição que tirei desse momento sagrado é a adoração, onde a vida é vibrante, cheia de cores, música e movimento. É fácil nos perdermos nas distrações do cotidiano. O trânsito caótico, as demandas do trabalho, as preocupações com a família. Mas quando fixo meu olhar na hóstia elevada, sinto um chamado a silenciar o barulho interno e externo. É como se Cristo me dissesse: pare, olhe para mim, eu sou o suficiente. Essa adoração me ensinou a buscar momentos de pausa na vida diária. Antes de começar o dia, reservo 5 minutos para rezar o terço ou simplesmente fechar os olhos e dizer: Tu és meu Deus. Essa prática trouxe paz ao meu coração, especialmente em dias difíceis, como quando enfrentei a perda de um ente querido. A hóstia elevada me lembrou que, mesmo na dor, Deus está presente, como promete o Salmo 34, versículo 8. Provai e vede como o Senhor é bom. Aplico isso vivendo com gratidão, valorizando cada pequeno momento. Um café com a família, um sorriso de um estranho, como um reflexo da presença divina. A segunda lição é a oferta. No Brasil, somos um povo generoso, que compartilha o feijão na mesa, que acolhe o vizinho, que dança nas festas juninas com alegria. A elevação da Eucaristia me ensinou a oferecer não apenas minhas alegrias, mas também minhas lutas. Quando o sacerdote eleva a hóstia, vejo Cristo oferecendo-se completamente ao Pai, e isso me inspira a entregar minhas próprias dores, a ansiedade por um futuro incerto, as tensões em casa, as frustrações no trabalho. Lembro-me de uma época em que enfrentava dificuldades financeiras. Durante a missa, ofereci meu medo e incerteza, dizendo: Senhor, toma meu fardo. Não foi mágica, mas aos poucos, portas se abriram, um novo emprego, o apoio de amigos, a força para seguir. Hebreus 10, versículo 12, me marcou. Cristo, oferecendo pelo pecado um único sacrifício, sentou-se para sempre à direita de Deus. Aplico isso na vida, sendo mais intencional em oferecer meu tempo e talentos, seja ajudando na pastoral da minha paróquia ou escutando um amigo em necessidade. Cada pequeno ato de entrega se torna uma oração viva. A terceira lição é a petição. No Brasil, somos um povo de fé ardente que reza pelas chuvas para a lavoura, pela saúde dos filhos, pela paz nas comunidades. A elevação da hóstia é um momento poderoso para colocar nossas súplicas diante de Cristo. Quando digo: Senhor, guia minha família, cura os doentes, consola os sofredores, sinto que minha voz se une à de milhões de brasileiros que, como eu, confiam no poder da Eucaristia. João 16, versículo 4, me lembra: Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Recentemente, rezei por uma amiga que enfrentava uma doença grave. Durante a elevação, pedi com fé, e embora o milagre não tenha vindo na forma que eu imaginava, ela encontrou paz e força para enfrentar sua batalha. Aplico isso vivendo com esperança, orando não só por mim, mas pelos outros. Pelos sem-teto, nas ruas de São Paulo, pelas crianças nas favelas, pela unidade em nosso país tão dividido. Essas lições, adoração, oferta, petição, transformaram minha forma de viver, a missa e a vida. No Brasil, onde a fé é celebrada com paixão, desde as novenas até as romarias, a Eucaristia nos chama a ser luz, num mundo que muitas vezes parece escuro. A elevação da hóstia me ensinou a ser mais presente, a ouvir com o coração, a agir com coragem. Quando enfrento conflitos familiares, lembro-me da paz da Eucaristia e escolho o diálogo em vez da raiva. Quando me sinto tentado a desistir, a hóstia elevada me dá força para perseverar, como Isaías 41, versículo 10, promete: Não temas, pois estou contigo. Não te assustes, pois sou teu Deus. Aplico isso sendo um testemunho vivo na minha comunidade, compartilhando minha fé
com colegas de trabalho, ensinando meus filhos a amar a missa, construindo um lar onde a Eucaristia seja o centro. A Eucaristia também me desafia a olhar para além de mim mesmo. No Brasil, onde a desigualdade é gritante, a elevação da hóstia me lembra do chamado de Mateus 25, versículo 40. Tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Isso me inspirou a participar de ações sociais na minha paróquia, como arrecadar alimentos para famílias carentes ou visitar idosos solitários. Cada elevação é um convite a ser as mãos de Cristo, a construir uma sociedade mais justa, onde o amor eucarístico se traduza em gestos concretos. Minha maior lição é que a Eucaristia não é apenas um momento na missa, mas um modo de vida. Ela me ensina a viver com fé, esperança e caridade, transformando cada dia numa oferta ao Pai. Meus amados, a Eucaristia é a chama que aquece nossa alma brasileira, unindo-nos como irmãos, sob o olhar de Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com um amigo que precisa reacender sua fé e inscreva-se no canal para mais reflexões que transformam vidas. Nos comentários, escreva: Meu Senhor e meu Deus, eu creio. E conte de onde você está assistindo. Fique até o final do próximo vídeo. Uma surpresa especial espera por você. Que a paz de Cristo esteja com todos nós.